Fala galera do Penafute, eu sou o Gu. Corinthians para 2026, o que eu acho, quem deve sair, quem deve ficar, quem deve ser emprestado. Fica até o final desse vídeo que você vai saber a minha opinião. Já peço para você se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações, me ajuda bastante aí para você ficar atento aos vídeos que eu posto aí. Eu posto vídeo aí cada 2 dias pelo menos aí, um dia sim, um dia não, pelo menos eu tô postando vídeo aqui para vocês. Então tá aí, tá? Eu não sei colocar vídeo na tela ainda, tá? Ainda não aprendi a fazer essas edições, mas eu vou colocar aqui na televisão para vocês uma tier list que eu montei aqui, e eu vou elencar quem eu acho que deve sair do Corinthians, quem está no elenco atual que deve sair, quem deve ser emprestado e quem deve ser mantido para o próximo ano de 2026, beleza? Vamos lá, não quero me estender muito nesse vídeo, sempre falo isso, mas vamos lá. Colocando aqui para vocês, eu espero que dê para ver razoavelmente bem. Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Acho que tá legal, beleza? Espero que esteja vendo bem. Bom, deixa eu pegar aqui o meu fone, que agora acho que vai ser melhor falar aqui. Tá aqui o elenco atual do Corinthians, né? Tem alguns jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Que é o caso, por exemplo, do Fagner, né? Eu coloquei só no caso os jogadores que estão voltando de empréstimo no final do ano de 2025, tá? Tem outros jogadores como, por exemplo, o Palácios, que está emprestado, né? Mas que não voltam logo agora de início, né? Então eu coloquei aqui os jogadores e eu vou começar aqui primeiro com o Cauê. O Cauê é o goleiro, acho que ele é o quarto goleiro do time hoje, né? Tá à frente dele tá o Felipe Longo, tá o Donelli também, né? Eu acho que deveria ser mantido. É um goleiro que tem poucas oportunidades aí e tal, mas o pessoal vem falando bem dele até inclusive, talvez até mais do que o Donelli, né? E eu acho que ele deve ser mantido no elenco do Corinthians pro ano 2026. Felipe Longo, esse goleiro aqui nunca me trouxe muita segurança, tá? Mas eu acho que ainda talvez um pouco mais do que o Donelli, tá? Acho que tem que dar um pouco mais de tempo para ele também, talvez tentar testar mais jogos aí, mas eu acho que eu manteria ele também para a próxima temporada. O próximo nome aqui é o Donelli. O Donelli nunca me trouxe realmente segurança nenhuma. Eu acho que é um goleiro que, não sei, eu não vou muito com o estilo dele. Eu nem acho que ele é um goleiro baixo. Deixa eu até dar uma olhada aqui, a altura do Donelli. Matheus. Mas sempre que eu vejo ele, parece que ele é pequeno. Mas eu acho que é a envergadura, né? Ele tem 1,89 m. Se você pegar em relação ao Hugo, por exemplo, o Hugo Souza, que tem 1,99 m, né? Então 10 centímetros a mais. 10 centímetros é centímetro, hein, galera? Mas enfim, eu acho que ele deveria ser emprestado, né? Eu acho que a gente não sabe até quando o Hugo vai continuar no Corinthians, né? O Hugo que já trouxe para vocês aqui notícias de que ele tinha tinha interesse do Milan, né, no Hugo, né, fez investidas, tal. Eu acho que ainda não vai parar por aí as investidas no Hugo. Então eu acho que até o meio do ano ele fica, mas do meio do ano para frente não dá para ter total certeza, até porque começa a Copa do Mundo e, como vocês sabem, lá na Europa a temporada se inicia no meio do ano, né? Então pode ser que no meio do ano chegue alguma coisa também aí, um pouco mais quente, um pouco mais vestido, um pouco maior pelo Hugo. É, mas eu acho que o Daniel deveria ser emprestado, tá? E o Hugo Souza tem que ser mantido, né? O cara é o principal goleiro que a gente tem aí, já tá quase chegando aí na, na idolatria aí corintiana aí, acho que muitos torcedores aí concordam comigo, talvez ainda não, mas tá muito próximo, né, é um goleiro que já foi muito importante, vem sendo muito importante pro Corinthians. Esse bagre aqui, o Hugo, cai fora, vaza do Corinthians, até porque, vamos lá, né, galera, a gente tem o Palácio que tá emprestado, só que ele não volta agora no começo dessa temporada, e a gente tem o que? O Andileri, que quando chegou com uma. A gente achou que ele poderia ser até titular no Corinthians, né? Mas acabou virando reserva do Bidu, mas num bom motivo, numa boa surpresa que foi o Bidu, né? Não foi ruim ele virar reserva do Bidu, porque o Bidu foi uma surpresa boa, né? O que o Bidu vem jogando.
Mas o Angileri acho que é um ótimo lateral reserva para o Bidu. Até o Angileri pode jogar de zagueiro também quando necessário. E não tem por que a gente ter 3 laterais no elenco. Até você pode ter 3 laterais esquerdos. Mas então esse terceiro tem que ser da base. Sobe um lateral esquerdo da base, vende o Hugo, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. Angileri tem que ser mantido, tá? Eu acho que tem que ser mantido para a próxima temporada, como reserva do Bidu, que também tem que ser mantido. O Biduzeira tomou conta da lateral esquerda aí. Não precisamos, na minha opinião, de lateral de reposição na lateral esquerda para o próximo ano. Então o Bidu vem aí sendo nosso lateral titular. Mateuzinho também, uma grande surpresa aí, teve muitos torcedores, inclusive eu, né, que tinha muita dúvida do Mateuzinho quando ele chegou do Flamengo, né, mas vestiu a camisa do Corinthians, honrou o manto aí, tem muita força de vontade para jogar e mostrou também uma boa qualidade ofensiva para chegar à frente no ataque e joga com garra também o Mateuzinho, né, isso é importante no Corinthians, todo mundo sabe que isso tem que acontecer, né, importante. Mateuzinho aí vamos lá, Fagner, né? Esse é o Fagner, isso. Fagner tá voltando de empréstimo do Cruzeiro. O que eu acho sobre o Fagner, tá? Eu sempre gostei muito do Fagner. Sou muito fã do Fagner, do que ele é como jogador, mas a gente sabe que quando ele saiu do Corinthians, ele saiu com um certo desgaste com o clube, com a torcida também. O Fagner, ele tem uma idade avançada. Acho que algumas vezes também pode sofrer mais lesões devido também à sua idade. Mas o que eu penso sobre o Fagner, né? Se ele aceitar voltar para o Corinthians para ser reserva e dar uma reduzida boa no salário, beleza, é um ótimo reserva para o Corinthians. Se ele não quiser isso, aí vai caçar seu rumo, empresta de novo, porque vender não vai, né? Mas eu acho que seria ótimo pro Fagner até se ele aceitasse isso do Corinthians, né? E ficasse para esse próximo ano, aceitasse um salário mais abaixo, e para ser reserva do Mateuzinho, e até talvez para encerrar a carreira. Quem sabe a gente consegue encerrar o ano de 2026 com outro título, né? Ele consegue encerrar em alta, né? E encerrar a carreira, até porque o Fagner, vamos lá, gente. Fagner, Corinthians, quantos anos o Fagner tem? 36 anos, né? Então ele faz 37 em junho. Pô, já tá numa certa idade já também, já, né, o Fagner, né? Então talvez já esteja próximo do momento dele parar de jogar aí. Então talvez seja uma boa oportunidade pro Fagner continuar no Corinthians pro próximo ano. Eu continuaria se ele aceitasse né, aceitasse receber um salário menor e ser reserva do Mateuzinho. Próximo nome aqui, Félix Torre, cai fora do Corinthians. Esse cara aqui não joga nada. Muito caro, trouxe muitos problemas pro Corinthians aí, questão de transfer ban. O Corinthians tá devendo esse cara ainda. E ele nunca vingou com a camisa do Corinthians, né? Já tentou, jogou até de lateral direito, mas não deu certo no Corinthians. É um jogador que não vale a pena ter no elenco. Deveria ser. E assim, embora ele não tenha jogado nada no Corinthians, eu ainda acho que ele tem um mercado razoavelmente legal, considerável de questão de valorização. Acho que pode ser que tenha times que procurem do Félix Torres ou que tenham interesse em contratá-lo, né, se o Corinthians colocar ele no mercado. Então acho que é uma oportunidade do Corinthians se desfazer desse cara aí. Próximo cara é o Kaká. Cara, o Kaká, eu acho que é o seguinte, eu não sei quanto o Kaká ganha, tá? Mas eu acho que tem jogador da base que deve jogar o que o Kaká joga e para receber bem menos, tá? Então o Kaká também acho que é um outro jogador que a gente poderia colocar na lista do Vaza aqui, viu? É, a menos que ele talvez consiga negociar um salário um pouco melhor aí e tal, para ser um quarto zagueiro, não é nem terceiro, quarto zagueiro, quinto do Corinthians aí, mas aí para ser quarto, quinto zagueiro tem que ser da base. Então para mim eu colocaria o Kaká aqui na lista do Vaza. O Choca tem que ficar, eu acho que é um jogador que até pode tentar ter mais oportunidades no ano que vem, como terceiro zagueiro aí, né? Terceiro zagueiro que eu falo, assim, talvez o André Ramalho não ser o zagueiro titular do Corinthians. Eu não acho que o Ramalho tem que ser titular no ano que vem. Eu acho que o Ramalho teria que ser o terceiro zagueiro do Corinthians e o Corinthians deveria contratar um zagueiro para ser titular junto com o Gustavo Henrique, né? E o Choca talvez brigue por essa terceira vaga junto com o Ramalho, entendeu? Então o Choca tem que, na minha opinião, tem que ficar pro ano que vem e também tentar ganhar mais oportunidades. O André Ramalho também, né? Deve ficar, na minha opinião, mas não como zagueiro titular. Eu acho que ele tinha que ser o terceiro zagueiro, brigar por essa terceira vaga junto com o Choca. E o Gustavo Henrique,
Zagueiraço, que temporada que fez o Gustavo Henrique aí, tem que ficar. Na minha opinião, pro ano que vem tem que ficar como titular, inclusive, do Corinthians. E o Corinthians deve buscar, como falei, um zagueiro para fazer dupla de zaga com o Gustavo Henrique, tá? Próximo cara aqui, deixa eu lembrar quem que é o Bahia, né? Cara, o Bahia tem que ficar, eu acho, tá? A menos que ele queira jogar, pode ser que seja, podemos ver um empréstimo para ele aí. Tá meio difícil de eu jogar o cara pra cá. Mas eu acho que ele poderia ficar assim, um jogador que não deve ser caro pro Corinthians, né? Eu acho que deve manter no elenco. O Corinthians vai ter muitas competições no ano que vem aí, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, então precisa de um elenco bem recheado e precisa trazer o moleque da base. O Corinthians não existe você ficar ganhando aí copinha aí quase sempre aí e não trazer os caras da base para jogar. Né? Então tem que manter o Bahia pro próximo ano aí. Rian, cara, o Rian eu acho que eu emprestaria, viu? Ou emprestaria ou tentaria vender. É que eu acho que não vai ter time para querer comprar o Rian agora, eu acho, né? Eu acho que tem pouco nome ainda, tal. Eu acho que não, eu acho que, mas eu acho que talvez um empréstimo pro Rian valeria, tá? É, não acho o Rian um grande jogador, eu acho que ele é um jogador realmente mais marcador, né? Mas sem muita criação, tal e acho que erra muito também o Rian, acho que eu tentaria um empréstimo, visto que eu acho que ele a gente não conseguiria vendê-lo. O André tem que ficar, tem que dar oportunidade pro André para a próxima temporada, inclusive. Eu manteria o André para o próximo ano, tá? Bom jogador o André, viu? Tem futuro esse menino aí. Próximo nome da lista é o Charles, né? O Charles, que na verdade, eu acho que assim, o Charles ele não é horroroso, mas ele também não é bom, não. Ele tá mais pro horroroso do que pra bom, na verdade, na minha opinião. O Charles, o que é o Charles? Ele não tem muita qualidade técnica. O que ele tem? Força de vontade, tem um físico, acho que até ok, né? E ele tem boa marcação. Acho que é um cara que morde bem ali, né? Acho que é um cara mais de marcação. Eu acho que até seria um cara bom para elenco, para tentar talvez jogar ali um. é, Depende do que o Corinthians vai querer focar no ano que vem. Libertadores, beleza. Põe o Charles para jogar uma Copa do Brasil, por exemplo. Ou põe o Charles para jogar uma Libertadores, um Brasileirão, né? Enfim, eu acho que é um cara que até pode. Até. É que eu acho que ainda prefiro o Charles do que o Rian, entendeu? Então talvez eu preferia vender ou emprestar o Rian e manter o Charles. Eu vou colocar o Charles aqui, mas vai ter muita controvérsia. Eu sei que isso aqui vai ter bastante controvérsia, o Charles. Que tem muita gente que queria que ele fosse vendido. Mas eu acho que eu até manteria o Charles aí pra próxima temporada aí, pra ser um cara pra compor elenco, obviamente. Não é um jogador que me agrada tanto assim. Maicon, esse cara aqui, eu já acho que talvez ele tenha mercado e talvez a gente consiga um valor ok nele. Não acho que é um cara que agrega muito, tá? Eu acho que ele tem ele tem é, como é que fala, qual que é a palavra? Ele uma identificação com o Corinthians, né? Ele é da base do Corinthians, tudo mais ali, cria, né, do terrão, mas não acho que é um jogador que agregue tanto assim, até para ser camisa 7 do Corinthians, capitão, não acho que é para tudo isso, sabe? Acho que é um jogador até que tem qualidade, mas pelo salário que ele recebe, eu acho que a gente poderia buscar outras oportunidades aí no mercado, oportunidades de mercado mesmo. Talvez jogadores que sejam em fim de contrato, tudo mais, ou empréstimo aí, né? E vender o Maicon aí. Eu acho que o Maicon eu não manteria pro próximo ano, tá? O Ranieri tem que manter, tá? Bom jogador o Ranieri, começou muito bem no Corinthians, depois teve muitos altos e baixos, mas acho que termina bem a temporada, embora tenha entregado aquele gol do Vasco na final da Copa do Brasil. Mas acho que terminou em alta com a torcida, é um cara que também que tem bastante identificação com o clube. E eu acho que deveria manter o Ranieri sim. Não sei se para titular absoluto do time, mas para ser aquele cara, talvez aquele cara já de cara para ser para substituir o titular, né? Que na minha opinião deveria ser o Martinez, que já vou entrar daqui a pouco, mas eu acho que o Ranieri deve ser mantido para ser um jogador importante para o Corinthians no próximo ano, tá? Martinez, cara, que jogador que é o Martinez, tá? Não é também tecnicamente o supra-sumo da qualidade, mas um jogador que a gente viu aí também na reta final da Copa do Brasil, como é importante ter um cara como o Martins, que é aquele cara catimbeiro, aquele cara que é raçudo também. O Martins é um jogador muito raçudo. Onde você vê no campo o Martins está lá, eu acho que é um jogador muito importante pro Corinthians, né?
muitos clubes deveriam, acho que todo clube deveria ter um cara como o Martinez, que é aquele cara que chama jogo também, que tá sempre ali marcando, sempre em cima, raçudo, e que também sabe fazer cera na hora que deve fazer. Acho que é jogador para jogo grande, tá? Jogador para competição grande, para jogos importantes, né? Próximo cara aqui, Breno Bidon. Tem nem que falar o Breno Bidon, né? Também tem que ficar pro ano que vem esse cara aqui. E eu acho que acho que ele valorizou muito pelo que ele fez nesse ano. Eu acho que ainda vai valorizar bastante no próximo semestre. E eu também não tenho tanta certeza, da mesma forma que eu penso sobre o Hugo, se no segundo semestre ainda teremos Breno Bidon no Corinthians, tá? Mas acho que, para começar a temporada, com toda certeza, Breno Bidon tem que continuar no Corinthians e tem que ter bastante oportunidade na próxima temporada com o Dorival. Próximo cara aqui, Alex Santana. Cara, eu nunca concordei com a chegada desse cara pro Corinthians. Cara, nada a ver o Alex Santana. Vaza, pelo amor de Deus. Só não sei se alguém vai querer comprar esse cara, né? Talvez Série B. Alguém da Série B aí comprar esse cara aqui. Mas se não. Mas pra mim tem que vender. Não consigo vender em empréstimo, mas pra mim tem que ser vendido. Próximo cara aqui é o Dieguinho, né? Ele é o Dieguinho, né? Esse cara aqui, deixa eu confirmar aqui. Às vezes me foge um pouco a feição dos caras, gente. É o Dieguinho. O Dieguinho também acho que tem que ser mantido no Corinthians. Como eu falei, o Corinthians vai ter bastante competição no próximo ano. E o Dieguinho é um cara da base que acho que deve receber mais oportunidades no ano que vem. Carrilho terminou o ano embaixo, a gente sabe, né, que terminou embaixo o Carrilho, mas ainda acho que é um grande jogador. Eu acho que tá numa idade também meio que avançada. Mas eu acho que deve manter o Carrilho no Corinthians. Não sei se ele vai ter pique para ser titular absoluto do time. Eu sempre fui a favor do meio-campo do Corinthians ser que aquele meio-campo que era o Losango, né? Que usou bastante o. Porra, qual cara argentino que treinou o Corinthians no ano passado, cara? O Ramon, né? O Ramon Dias. Era Martinez, Carrilho, acho que era Brino Bidon que ele usava, e o Garro. Ou era o Ranielli, não lembro direito agora. Mas sempre foi a favor do Carrilho ser titular. Não sei se ele vai ter pique pro ano que vem, até como eu falei, devido à idade aí. Mas acho que é um jogador importante e eu manteria o Carrilho pro próximo ano aí. E espero que ele comece a temporada melhor do que ele terminou a temporada de 2025, né? Rodrigo Garro tem que ser mantido pro próximo ano também. É um jogador essencial pro Corinthians, tá? Terminou também embaixo, o ano aí fez um ano bem abaixo do que a gente sabe que o Garro pode entregar, mas é um jogador muito importante, camisa 8 aí, que era a camisa 10 do Corinthians. É fundamental o Garro no elenco, tá? Só acho que deveria o Corinthians ir atrás de um jogador que estavam até falando de seu Savarino aí, para dar uma incomodadinha no Garro ali, mas não só incomodar o Garro, mas também ter uma segunda opção, né, de um jogador para atuar nessa nessa função no campo que faz o Garro para outras competições e manter uma qualidade, porque hoje se sai o Garro quem que é? Que entra, não tem a mesma qualidade, né? Então acho que manter o Garro para a próxima temporada, mas trazer um cara aí para dar uma incomodada aí, ter uma segunda opção. Esse aqui, menina, que acho que é o Kaique, né? Manteria o Kaique também pro próximo ano, para dar rodagem no elenco aí também, né? Dar oportunidade pro menino aí, mostrar o futebol. Vitinho, uma boa surpresa do Vitinho, tá? Ele não é aquele jogador que vai ter ótimos números com a camisa do Corinthians, mas que é um jogador que agrega bem, tem velocidade, tem, tem explosão, tem um pouco de drible também. Acho que agregou o Corinthians não tinha esse jogador. Eu acho que deveria trazer um outro jogador até, inclusive, mais ou menos nesses mesmos moldes que o Vitinho, e poderia muito bem ser um Cebolinha da vida aí, né? Acho difícil, né? Talvez por empréstimo. O Cebolinha quer jogar, gente. O Cebolinha no Flamengo lá, ele joga pouco, a gente sabe. Eu acho que ele quer jogar e, pô, quem sabe um empréstimo pelo Cebolinha aí, né? Não sei. Mas eu acho meio difícil, mas quem sabe. Próximo cara aqui, Guinegão. Tem que manter o Guinegão no próximo ano aí e também dar umas oportunidades para ele aí jogar, talvez no Brasileirão, né? E se for focar em Libertadores, talvez, dá oportunidade pro Guinegão numa Copa do Brasil ou num Campeonato Brasileiro. Hector Hernandes, cara, eu não acho o Hector Hernandes tão ruim assim, tá? Mas não deu certo, né? Não deu certo no Corinthians e eu acho que não deve seguir no elenco. Deve mandar embora. Eu acho que talvez tenha mercado ainda, viu?
algumas ligas aí de segunda divisão, quem sabe, né? Próximo cara aqui, Memphis Depay. Tem que continuar. Eu acho que assim, até antes do título da Copa do Brasil, eu talvez não fosse tão 100% a favor do Memphis ficar pelo custo-benefício. Eu acho que é um jogador que, quando tá em campo, é nítido a qualidade dele, né? Que é superior até ao de outros jogadores, mas não vem entregando tanto assim para fazer valer, né, na minha opinião. Mas reta final da Copa do Brasil ali, né, fez gol em clássicos e tudo mais, e na final foi lá e fez o gol do título, né, galera? Então, meu Deus, meu fone caiu, foi mal. Então foi lá, fez o gol na final da Copa do Brasil, deu o título pro Corinthians ali. Tem que manter o cara e só não tem também tanta certeza se ele fica até o final do ano, tá? Eu acho que no meio do ano vai vir clube atrás dele e talvez ele prefira sair do Corinthians, mas eu manteria o Memphis pro próximo ano. Thales Mágico, cai fora. Até chegou mais ou menos bem, fazendo umas gracinhas ali e tal. Ganhou um pouco até, né, caiu até nas graças da torcida, mas depois foi uma nulidade total. Cara, o Thales Magno não agrega nada ao Corinthians. E eu acho que ele tá emprestado, se eu não me engano, né? Devolve o cara, pelo amor de Deus. Eu acho que ou a gente comprou já o Thales Magno. Será que eu consigo olhar aqui no site do meu timão? Agora eu fiquei na dúvida até, galera. Contrato válido até 31 de dezembro de 2025. Cara, não lembro se o Thales Magno tá emprestado ou se a gente já tinha efetuado a compra dele, mas eu acho que ele tá emprestado, tá, galera? Eu acho que ele tá emprestado. Enfim, né? Thales Magno não cai fora. Próximo, Romero. Cara, gratidão, Romero, tá? Eu acho que, na minha opinião, ídolo do Corinthians. Mas acho que não dá mais. Acho que é um jogador que, assim, tá no banco. E assim, puta, pô, tá precisando de gol. Vamos colocar o Romero? Sabe, não acho que ele vai entregar isso pro Corinthians. Não acho que seja aquele cara que tá no banco de reserva e quando entrar vai mudar o jogo, vai oferecer grandes coisas ao Corinthians. Eu acho que tem que encerrar o ciclo mesmo aí. Não acho que a gente vai conseguir emprestar ou vender o Romero, pela idade também dele, né, que tem ali. Eu acho que tem que ser vendido, tá? Porque também ele não vai querer reduzir mais salário ainda, na minha opinião. E sei lá, bom, não sei. A menos que realmente seja um salário muito abaixo, tá? Para jogar também competição ali bem secundária. Mas ainda assim, na minha opinião, deveria ser encerrado o contrato com o Romero. E o Roberto, craque da bola, também deve ficar pro ano que vem. Eu não vou falar, não vou negar aqui, tá? Eu cheguei a falar em outros vídeos que eu acho que o Roberto, se tivesse uma boa proposta, deveria ser vendido. Mas tudo mudou, né? Pô, a gente ganhou a Copa do Brasil, agora está na Libertadores. A gente precisa de um bom elenco, um elenco muito bom, né? Um elenco bom e também com bastante opções. Então, manter o Yuri Alberto acho que é essencial. Mas da mesma forma do Hugo e do que eu penso sobre o Hugo e sobre o Breno Bidon, e também um pouco sobre o Memphis, um pouco, né? Eu acho que há riscos do Yuri Alberto ser procurado na janela do meio do ano e talvez ir para algum outro clube da Europa aí. E, assim, ele tem muita vontade de ir para algum clube da Europa também, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que corre o risco dele ir, mas eu manteria ele para o ano que vem. Pedro Raul, não. E o Pedro Raul, cara, ele fez uma boa temporada no Ceará, tá? O Ceará foi rebaixado, mas ele fez uma boa temporada, fez gols importantes aí, acho que em gols em clássicos, até acho que fez gol no Flamengo e tudo mais aí. Então acho que ele até tá valorizado no mercado aí para clubes talvez que estejam subindo agora da segunda divisão para a primeira. Eu acho que ele vai ter mercado, tá? Então acho que o que o Pedro Raul não só deve sair, mas como acho que a gente vai conseguir até que tranquilamente fazer uma venda com ele aí, tá? Para o próximo ano, para dar uma aliviada também na folha e tudo mais, deve sair. E é isso, aqui o Breno Bidon tá. Eu coloquei duas vezes sem querer que o Breno Bidon, tá? Então esse aqui é o Breno Bidon de novo, já colocamos ele lá. Esses são os jogadores do elenco atual do Corinthians, que estão no elenco atual e outros que estão voltando de empréstimo. Então o que a gente tem aqui? 3 goleiros, 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos. Temos aqui 3 zagueiros só, ou seja, na minha opinião, eu acho que deveria sim subir mais um lateral, pelo menos mais um, ou lateral esquerdo ou direito. Acho que de preferência até um direito, né? Visto que o Fagner, as dificuldades, a idade e tudo mais.
Mas se desse para subir um de cada, né, um lateral esquerdo e um lateral direito, pô, a gente vai precisar de bastante de um elenco, de um grande elenco, né? Bastante jogador, bastante opções, né? Então subiria dois moleques da base, aqui um lateral esquerdo e um lateral direito. Eu buscaria um zagueiro titular para atuar do lado do Gustavo Henrique e também subiria mais um da base, um zagueiro da base. Meio campo aqui a gente tem bastante volantes, né? Eu não sei se o Martins vai aguentar vai aguentar aí o ano que vem todo aí como titular do Corinthians. Mas eu acho que eu traria. Cara, eu não sei se eu traria um outro volante pro Corinthians, porque você vê, a gente tem, na minha opinião, o Martins titular, o Ranieri como um reserva, e aí talvez atuar em um Breno Bidon e o Carrilho. Bom, eu traria mais um meia, eu acho que eu traria mais um meia, né? Que joga mais ou menos na função do Breno Bidon, do Carrilho. E eu traria outro cara também pra ser reserva do Garro. Nossa, se a gente conseguisse o Savarino aí por empréstimo, alguma coisa assim, ou fazer algum outro rolo aí, manda o Maicon pra eles lá, galera. Manda o Alex Santana, mão sagrado Alex Santana, manda o Alex Santana pra eles lá. Traz o Savarino pra nós aqui. Eu acho que eu faria essa jogada aí. E pro ataque, eu também acho que traria. Porque assim, ó, o que a gente tem aqui? Tem um cara de velocidade que é o Vitinho, que é o reserva, o Yuri e o Memphis são os titulares, o Yuri tem velocidade, o Memphis é mais qualidade e tudo mais. A gente tem o Guinegão, que é um pouco mais de área, mas também sai bastante para ajudar o Guinegão. O que eu faria aqui? O Kaique tem que é um pouco mais do drible, velocidade e tal, mas eu traria mais um cara para drible, né? E, cara, se surgisse a oportunidade de mercado, é, para trazer, ou então trazer algum da base, algum jogador de um pouco mais de área, que talvez fosse aqui até o Pedro Raul, mas assim, alto salário do Pedro Raul não vale a pena, tá? Pra ser reserva aí. E no Corinthians não vingou mesmo, não tem o estilo do Corinthians, esse cara, na minha opinião. Mas é isso, cara. Então eu traria aí. De contratação, eu sei que o Corinthians não tá podendo contratar, tá? Mas diante do que a gente tá falando aqui, que a gente poderia se livrar, né, tanto de folha salarial, como talvez conseguir algum valor em algum desses pé rabado aqui, não todos são perrabados, né? Mas enfim. Talvez a gente conseguisse trazer aí, fazer uma contratação de zagueiro, né? Para ser titular. Uma contratação para o meio de campo. Talvez até para titular também, né? Uma contratação para ser reserva do Garro. E mais um para ataque. 4 contratações. E os outros da base. Da base dá para trazer, né? Na minha opinião. Então, 4 contratações aí, pô, talvez dessas 4, umas 2 ou 3 fosse oportunidade de mercado, a gente conseguisse trazer de graça, ou até um empréstimo aí, né? Pô, dá pra fazer negócio aí, tá? Mesmo com o Transfermarkt batendo lá, a gente foi campeão da Copa do Brasil, entrou uma grana aí, vendendo alguns caras aí, acho que dá pra fazer alguns negócios aí, tá? Isso, galera. Não trouxe aqui pra vocês hoje aqui oportunidades reais aqui, nomes de jogadores aí pra trazer pro próximo ano. Não consegui fazer essa pesquisa ainda, mas o que eu acho dos jogadores do Corinthians pro próximo ano, do elenco atual e dos que estão voltando de empréstimo são esses daqui. Diga aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Comenta aí a opinião de vocês em relação aos vídeos, aos temas, ao áudio, a tudo, galera. Dá a opinião de vocês, é muito importante para mim. Novamente, peço para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Eu posto vídeo a cada 2 dias, pelo menos, tá? Isso quando eu não posto todos os dias vídeos aí. Sempre que eu posto, tô postando vídeo para vocês. Me ajuda a crescer o canal aí. Muito obrigado novamente. Até a próxima. Valeu.